né, de elaborar planos, fazer todo o procedimento que legalmente é necessário fazer, e não haver implementação. Essa eu acho que é a preocupação maior que a gente tem. E aí, eu queria, em primeiro lugar, o grande avanço de nós termos um plano local de ação climática, ele é jogado por terra na hora que se defende aqui o conteúdo de uma lei federal 6766, que é de 1979. Ou seja, o Rogério, no início da abertura desse evento, nos colocou a gravidade da situação atual e os riscos do nosso futuro. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Urbanismo vem defender uma forma de parcelar, uma forma de produzir cidade já atrasada. Os desastres ambientais urbanos comprovam o atraso dessa forma de gerir a cidade. E eu usei uma palavra muito forte, negligência, porque me espanta o que tem acontecido com o tombamento das áreas naturais da nossa cidade. Eu falo nossa porque eu sou moradora, eleitora, apesar de não ter nascido. Foram tombadas mais de 100 áreas naturais pelo Conselho do Patrimônio aqui, e os proprietários não foram notificados. Isso não consta das escrituras. Então os proprietários vendem, parcelam a revelia dessa análise científica do tombamento. Isso realmente, e essas áreas naturais que estão espalhadas pelo território municipal poderiam ser os pontos mais fortes de um reflorestamento natural associado a esse planejamento. Mas não, se vocês não conseguem notificar os proprietários, foi alegado que não tinha recurso. Como a Prefeitura de Campinas não tem recurso para fazer uma notificação ao proprietário? Boa! É muito, muito triste colocar isso. Eu me lembrei também da questão das leucenas, né, que nós tivemos já na discussão do plano local que deveria haver uma erradicação da leucena no nosso território. O que a gente só vê é uma uniformização da vegetação das áreas, dos terrenos baldios, das áreas, em muitas APPs, inclusive a leucena está ganhando da vegetação natural. Eu gostaria de colocar 4 aspectos. Além disso, lembrei-me do DOT, né? Aquela política de orientar o planejamento da cidade através da questão do transporte, mas você não vê para o planejamento de transporte coletivo se desenvolver, não há outras linhas importantes, não há uma rede de transporte coletivo de qualidade, apenas está se conseguindo finalizar a que vai em direção a sul-sudeste, enquanto que a verticalização continua e não há nenhuma associação disso com o planejamento de transporte. Então, mais uma coisa que está no plano, mas não é implementada, né? Eu me espanto muito em relação a essa questão que foi explicada em relação aos parques lineares. Ou seja, a Prefeitura de Campinas acabou criando uma armadilha para si mesma, que é os parques lineares, mesmo os projetados, só serão implementados se o parcelador parcelar a gleba. Não há investimento público para se fazer parques lineares. Depende do parcelador, depende de um TAC, depende de uma venda de potencial construtivo para se realize isso. Não há como, porque a Prefeitura precisa rever, então, essa forma de pensar o seu orçamento. Acho que seria muito importante essa revisão. Eu não quero me estender muito, apenas gostaria de comentar mais 2 aspectos apenas.
Eu não sei, talvez não tenha sido citado, eu gostaria de entender melhor se vocês tratam a questão da arborização urbana nesse plano, como isso está previsto, que seria uma ação barata, rápida e muito efetiva. E também a questão da assistência técnica para a habitação em relação ao conforto térmico, porque eu sinto dizer, mas a gente está muito, eu que trabalho bastante com essa questão de habitação popular, quase sempre há uma associação, área de risco, favela. O que tem que fazer? Remover as pessoas. Porque, lógico, elas estão num lugar que não deveriam estar. Entretanto, além disso, né, além de é preciso prever essa remoção através do quê? De uma produção de habitação adequada anterior a essa remoção, e é preciso que nas habitações construídas novas ou nas existentes se melhore a condição do conforto térmico para que a gente não continue caindo na armadilha de todo mundo comprar o seu ar-condicionado e depois haver uma queda de energia, um colapso da cidade em função desses dias de calor. Porque as ondas de calor são, como está visto, já são previstas, né? Muito obrigada. Obrigada, professora. Agora a presidenta Teresa Penteado. Eu vou ter que apoiar aqui, porque... Eu vou ter que apoiar aqui, senão eu não consigo ler. Deixa eu achar a matéria aqui, deixa eu ler. Só antes da minha fala, que eu anotei agora, essa questão, Laura, das matas que não estão cadastradas, tem uma ação no Ministério Público, onde já teve a obrigação da Prefeitura de levar tudo isso para os cartórios. Tá? Bom, posso mandar para quem quiser que eu tenha essa ação. Quanto à ação lá do Campo Grande, ela não é sigilosa, e hoje saiu uma matéria muito boa no G1, eu só vou ler o título. Polícia Civil apreende 66 veículos em lojas durante operação contra a venda de loteamentos clandestinos em Campinas. Eles apuram o crime de lavagem de dinheiro a partir da venda ilegal dos terrenos em área de proteção ambiental. Que é exatamente o que a gente está fazendo. Quem quiser ler está no G1, saiu hoje, dia 9. Vamos lá, eu vou comentar alguns itens, vários itens que foram falados aqui. Antes de mais nada, uma observação: quando foi lançado o questionário para subsidiar as ações, ou seja, para ajudar as ações, o prazo não tinha terminado e as ações já estavam prontas. É só um comentário, tá? A Raíssa citou Campinas, a cidade verde. Eu pergunto, verde? O MP tem 3 ações que comprovam a negligência do poder público. São elas: uma da árvore do eucalipto do taquaral, que matou a menininha; uma da árvore do bosque, que matou um senhor; e outra das podas da CPFL/DPJ. Também posso mandar para quem quiser, que eu tenho elas. O Gabriel citou o desenvolvimento rural. Nós temos rural? Se temos, já está acabando, né? Com essa mudança péssima que está tendo. Já teve, né? Da 207. As ações não refletem as falas. Por exemplo, o município verde azul, tipo 2019 ou 20, eu achei no nosso blog agora, também posso mandar. O exemplo dado como exemplo de empresa pública municipal na questão sustentabilidade foi apresentada a Sanasa, tá? Como instalação modelo de sustentabilidade. O CONDEMA analisou que o edifício da Sanasa, apesar de ter programa de uso racional da água e energia, é todo espelhado, podendo provocar a morte de pássaros por colisão com a fachada. E atenção, que a própria Secretaria do Verde, em 2012, fez uma resolução proibindo o uso de vidros espelhados, tá? Então, ela proíbe, depois ela fala que tudo bem, é exemplo de sustentabilidade. Eu gosto de documento, tá, gente? Nós temos mais de 10 teras de documento. Então, se alguém precisar de alguma coisa...
Também no Verde Azul, foi enviado na época, que aí a gente duvida dos dados, né, que estão divulgados, porque a prefeitura já saiu do Verde Azul, e foi um dado que não era de verdade. Podemos usar até a palavra mentira, que é pesada, mas foi isso mesmo. Foi mandado um dado que a gente cumpria a Lei 11.571 de 2003, que a gente tinha 100 árvores por quilômetro de calçada. Se vocês acharem uma rua assim, vocês me avisam, tá? E sobre o Capivari, que o IPT fez o estudo, se eu falar alguma coisa que não é assim, vocês me corrijam, por favor. Eu tenho esses dados, mas eu não me lembro de cabeça. Logo após esse estudo do IPT, a Secretaria do Verde mudou alguma coisa daquilo lá. Ou não é para cumprir tudo, ou foram mudados alguns itens, né? Depois vocês contam o que foi. Mas teve uma mudança. Então fez o estudo, mas não vai seguir o estudo. E sobre a fala da Andréia da área de proteção ter a sua defesa desde 1990, eu só lembro do empreendimento Santiene, ao lado da captação da Sanasa, que tem uma parte rural, isso pelo mapa de zoneamento de Campinas atual, tá? E ele se encontra exatamente na zona de proteção de manancial, que está sendo loteado com terrenos de 1.000 metros quadrados e não de 20.000, o qual a prefeitura defende ser urbano por conta do cadastramento, mas que não virou urbano em nenhum plano diretor. Tem outros exemplos de outros empreendimentos que fizeram a mesma coisa, mas a lei foi mudada, então foi acertado de alguma maneira. Esse não. E, para terminar, sobre o pissarrão feito por TAC, ele também tem uma ação na justiça, pois houveram N problemas com as supressões de árvore. Obrigada. Obrigada, Tereza, pelas suas considerações. Para o terceiro inscrito, vou pedir que se identifique, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Raquel, sou assessora parlamentar da bancada feminista, do mandato da Lesp. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho da construção do plano. Sem dúvida, é uma medida extremamente importante, tendo em vista que a gente já sabe, né, desde os anos 70, os cientistas vêm alertando sobre as mudanças do clima, mas agora a gente está sentindo na pele mesmo. Então, assim, está mais do que na hora, acho muito importante essa medida. E aí eu tenho algumas dúvidas. Eu queria primeiro entender, eu sei que são muitas metas, não deu para aprofundar, mas eu queria entender o que significa isso de ampliar a atração ao transporte público, né? Como que isso pretende ser feito? O passe livre está incluso? A renovação ou, enfim, a manutenção das frotas, o aumento de linhas, né, para poder contemplar melhor a cidade, né, e poder fazer com que as pessoas não precisem fazer 3, 4 baldeações para poder chegar onde elas precisam. Isso está incluído? E também se foi feito algum estudo no sentido de transporte metroviário ou ferroviário, tendo em vista o tamanho da cidade de Campinas, mas não só para englobar outras cidades, porque isso eu entendi que tem, né, de englobar as cidades da região, mas dentro da própria cidade, se há esse estudo e, enfim, se isso foi pesquisado. E uma última pergunta é sobre o conceito de racismo ambiental, se ele foi considerado na construção do plano, porque, enfim, a gente consegue perceber que sempre são as pessoas negras, periféricas, pobres, que mais sofrem com as catástrofes e, enfim, com todas as faltas de ações do poder público, igual a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Então, eu queria saber se isso também foi levado em consideração. Obrigada. Obrigada, Raquel. Você utilizou aí seu tempo de uma maneira bem recorde, agradeço demais. Próximo inscrito, por favor. Olá, boa noite, eu sou o Gil. Não prometo que eu vou usar meu tempo de maneira bem recorde, mas eu vou tentar respeitar o tempo de todos. Desculpa, Gil. É Gil só? Pode ser Gil só. Pode ser Gil? Tá tem bom. um nome grande, mas não precisa. Sou mestre em agroecologia e desenvolvimento rural e eu pesquiso a questão climática, justamente, defendi meu mestrado, mas enfim, é sobre esse tema, o uso de sistemas agroflorestais urbanos para a mitigação das mudanças climáticas. Vou só pegar um gancho da última colega que acabou de falar.
que era um dos pontos que eu tinha anotado também. Eu não sei muito bem o que eu vou conseguir falar, que são muitas coisas na cabeça, mas enfim, tem 2 pontos principais, assim. Um deles é sobre a participação popular, e aí eu vou talvez ir e voltar um pouco nesse ponto. Mas tem a ver com essa questão do racismo ambiental. Eu não consegui ler todo o trabalho ainda, eu baixei todos os documentos, comecei a ver, mas não tive tempo hábil. Isso tem um pouco a ver com o fato de eu ter descoberto muito recentemente que estava acontecendo tudo isso e os documentos. Então isso tem um pouco a ver com como que essa informação chega ou não para a população, inclusive para pessoas como eu, que não me considero uma pessoa nem alienada nem desinteressada no assunto, no tema. Então, estou aí participando, né? Ano passado, acho que alguns de vocês talvez lembrem de mim, ano passado estive bastante atuante no PIDS, na discussão toda. Enfim, eu pensei sobre essa questão, que a colega acabou de levantar, porque eu vi algumas vezes a palavra justiça climática, mas não vi a expressão racismo ambiental. Eu acho que consta uma espécie de glossário, né, algumas definições que eu vi em algum lugar ali. Não achei, né, não fiquei procurando exaustivamente, mas acho que não consta o termo racismo ambiental. E eu concordo com o colega, acho que embora sejam assuntos, né, termos muito parecidos, muito próximos, né, que estão sempre juntos, inclusive daí nesse caso não aparece junto aí, mas são termos diferentes e que é muito importante a gente colocar explicitamente, né, literalmente escrever racismo ambiental para a gente lembrar sobre o que a gente está falando, né? E inclusive isso também está não o termo racismo ambiental exatamente, mas no Acordo de Paris, em todos os grandes acordos, né, existe essa diretiva de que a gente não vai conseguir superar a crise climática enquanto a gente não resolver os problemas da justiça climática, que na verdade são de racismo ambiental. Então, acho que esse é um ponto também a reforçar. Bom, eu faço coro aqui com a fala de praticamente todo mundo que me antecedeu, aqui dos colegas todos, cada um, né, trouxe um ponto, mas eu acho que todos vão bastante nessa linha, né, de que o plano é bom, né, tá bem escrito, tem metas bonitas, ambiciosas e tal, em vários níveis ali e tal, mas esse é o digamos, é o melhor e o pior de todo plano que se escreve, né? A gente já deu muitos planos por aí, o próprio Acordo de Paris, entre vários outros, né, globais, que o que acontece? A gente sabe o que acontece, a gente já viu acontecer anos e anos e anos a fio, né, décadas. O próprio secretário começou dizendo, desde 92 eu ouço falar disso, outro companheiro da mesa falou, desde há 40 anos eu ouço falar disso. Então todo mundo sabe, né, que tá, e a gente tem aí os relatórios exaustivos, né, do PCC e tudo mais. Então não é questão de informação, de falta de desejo, de escrever lá o que vai... O problema tem metas são ambiciosas, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas ninguém faz. Todos os anos, sistematicamente, não houve exceção, desde 1990 até hoje, não houve um ano em que alguma meta foi atingida, de nenhum país, de lugar nenhum do mundo. Não houve nenhum ano que a meta chegou perto de ser atingida. E não houve nenhum ano em que a gente não piorou a situação em relação ao ano anterior e a meta não teve que ser mais rigorosa ainda. Então, se eu não atingi uma meta 30 anos atrás, não cheguei nem perto de atingir a meta, quando a situação era relativamente muito menos pior, muito mais confortável, entre aspas, né? Então, como é que a gente espera atingir qualquer meta que hoje tem que ser 3, 4, 5, 10 vezes mais ambiciosa para o ano que vem, para daqui a 3 anos? Como disse algum colega aqui do decênio decisivo, né, de fato, a gente tem mais ou menos até 2030, né, esse é uma das grandes marcas que a gente está tentando atingir aí. A outra é 2050, né, o que a gente faz é sempre empurrar com a barriga, né? 2030 agora está muito perto, não vamos chegar mais, então vamos jogar agora para 2050. Lá em 2050, o mundo vai ser maravilhoso, a gente vai ter 0 emissões e tal, e o transporte público vai ser maravilhoso para todo mundo, tudo de elétrico, 0 emissões, tarará. Então o problema é como a gente efetivamente vai fazer, e aí entra um pouco, vários colegas já falaram, a questão da credibilidade, né? Eu não estou falando aqui, não é uma crítica específica, exclusiva à prefeitura ou às pessoas que estão aí agora, nesse momento, dessa gestão, porque isso é uma coisa global, né? Então o problema a gente não tem como ter credibilidade em nenhum governo, até hoje, né? Do Brasil, do exterior, de qualquer lugar, porque nenhum governo teve coragem o suficiente, e isso é uma questão de postura política e ética, é uma decisão, de ter coragem de assumir todos os problemas que precisam ser assumidos, né? E assumir a dificuldade de enfrentar isso. Enfim, todo mundo citou, todo mundo está acompanhando a questão do Rio Grande do Sul, mas aqui foi falado muitas vezes, acho que alguém mencionou, né? Alguma hora vai chegar aqui também, mas no geral a gente sempre pensa no outro, né? Porque a catástrofe não foi com a gente, então a gente pensa, nossa, coitado do pessoal lá, a situação é muito ruim mesmo e tal, mas
é porque lá tem a estabilidade não sei qual, e daí a chuva vem da Amazônia, né? Então o problema lá é com eles. Mas não, a gente sabe que, além de que afeta todo mundo de uma forma ou de outra, vai chegar em todos os lugares, já chegou e de formas diferentes e tal. Então a gente não adianta projetar lá no vizinho, né, os problemas dos outros, a gente tem que resolver o nosso. Qualquer cidade do mundo que fizer, não um plano bem escrito, mas implementação de um plano efetivo, que faça mudanças reais, ela vai ser uma vitrine real, um bom exemplo a ser seguido por qualquer um do planeta. Mas a gente não chegou nesse ponto ainda. Gil, fique à vontade para depois entrar no próximo bloco. Estou vendo que você tem muita informação, né? Você quer passar para a gente. É só por uma questão de respeito aos outros participantes, para eles também poderem se colocar. Tá. Mas você está muito, muito convidado. Por favor, no próximo bloco, se você puder complementar, eu agradeço. Então só quero fazer um rapidinho então do outro ponto, que é a questão da participação. Falei um pouquinho, mas tem alguns pontos aí, por exemplo, contribuições até 19 de maio. Eu acabei de ficar sabendo disso, eu fiquei assustado. Poxa, mas agora eu estou começando a saber do assunto, não vai dar tempo de eu contribuir, né? Essa é uma coisa. Imagino como, assim como falaram, tem pouca gente aqui, muita gente pode contribuir, não está aqui, talvez não esteja sabendo também. Sobre a questão da governança, acho que é um ponto muito importante que a gente deve abordar e deve aprofundar, justamente que é um momento ímpar, é um momento importante da Prefeitura de Campinas aumentar essa governança, né? Uma oportunidade de ampliar essa governança e a transparência das ações do governo para aumentar a participação popular, né? Então, como convidar as pessoas de uma maneira mais efetiva, como fazer a gente também ter uma voz mais ativa nas decisões e nos processos. Então, acho que talvez essa coisa das câmaras temáticas tem uma coisa bem cíclica. Não sei assim, alguém em algum momento vai chamar uma câmara, não. Todo mês, ou a cada 2 meses tem uma câmara, a população pode ir lá e dar a sua opinião. É isso. Obrigada, Gil. Temos uma próxima inscrita, se você puder, por gentileza, se identificar. Boa noite. Boa noite, meu nome é Luísa Corradini, sou engenheira ambiental por formação e nesse momento eu venho falar primeiramente como cidadã. Confesso que eu também fiquei surpresa, assim como uma parte das pessoas que estão aqui presentes, que houve participações em outros momentos que eu não fiquei sabendo. E olha que eu me considero uma pessoa relativamente ativa nas redes sociais, acompanho muitos de vocês, inclusive pelas redes sociais, e também fiquei surpresa ao saber que houve diversos encontros. Bom, mas não vamos falar do passado, vamos falar do futuro. Eu sou moradora do Village e finalmente a rede de esgoto está chegando lá na nossa zona rural, urbana. E seria uma grande hipocrisia se chegar ao asfalto também, porque a população pede por pavimentação e não impermeabilização. O que iria... Não merece palmas, isso é o básico. O que poderia dizer, se acontecesse, sobre a falha de comunicação entre as secretarias. Mas eu vim aqui falar sobre o setor de resíduos. Eu sou empreendedora do setor de resíduos orgânicos, especificamente, e eu me atento, eu também não tive tempo suficiente de fazer a leitura do plano completo, também tive acesso muito recentemente, então me gera várias dúvidas por falta, inclusive, de conhecimento do que está ali dentro. Mas eu venho considerando aqui sobre a redução dos resíduos em aterros sanitários. E quando a gente fala em redução de resíduos em aterros sanitários, nós estamos falando de desvios, ou para reciclagem ou para a compostagem. Só que, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos um passo antes, que não é o desvio ou o correto tratamento, é a não geração dos resíduos. E quando a gente fala de não geração dos resíduos, ainda mais no momento que nós estamos falando sobre reduzir fontes de materiais não renováveis, como por exemplo o petróleo, e aí eu vou fazer uma provocação aqui com vocês nesse momento, que é a gente ter uma incredibilidade com a prefeitura e as mãos que agem são mais sagradas que as mãos que rezam. E é muito bonito vocês rezando o nosso plano de ações climáticas e a gente chegar aqui e encontrar vários copinhos de uso único em cima da mesa de vocês. Vocês, servidores públicos, seguem regras, usam vestimentas adequadas,
seguem seus horários comerciais, usam crachá, vocês sabem seguir regras. Por que a gente não coloca ações palpáveis para a gente dentro do nosso âmbito, de nossa escolha como cidadãos, de realizar práticas que estão ao nosso alcance? Mas eu também aqui não vim militar sobre o uso de copos plásticos. Esse é só um pequeno detalhe para a gente ver o quão distante está a realidade das nossas ações diante do plano que vocês estão nos propondo. Eu vim aqui também para entender como é que vai ser esse desvio do aterro sanitário, sendo que as cooperativas estão lotadas atualmente. Mais do que isso, eu gostaria de saber se tem algum representante de alguma cooperativa aqui hoje, porque seria de extrema importância essa participação deles. O silêncio. Também temos a questão do desvio para compostagem. E aí eu gostaria também de saber, da última vez em que eu estive informada, a Usina Verde de Campinas teve algumas dificuldades com algumas licenças. A gente sabe que existe uma dificuldade de escoamento do produto final, então fica aí o questionamento de como que vai ser feito esse desvio, tanto para reciclagem quanto para compostagem, quais são os planos em cima disso, e como que a gente pode articular para que a educação ambiental chegue à população e que esteja disponível à população, no mínimo, as 3 frações. Eu faço parte da Associação Brasileira de Compostagem e nós estamos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, exatamente para a gente conseguir incentivar que os municípios ofereçam à população a separação dos resíduos em 3 frações. Reciclável, a cooperativa, orgânicos, a compostagem e o que se trata de rejeito ao aterro sanitário. Eu espero, não cheguei a ver, mas eu acredito que não, mas eu espero que tenha isso previsto no plano que vocês estão nos propondo. Por hora é isso, obrigada. Obrigada, professora Nadine. Se você me permite, eu vou acrescer mais um ponto aí da questão da não geração de resíduos, que depois a gente vai passar para a Secretaria de Serviços Públicos responder. Nós temos um desafio e conecta a Secretaria de Planejamento Urbano, que é estimular as compostagens no município. As compostagens têm um problema de KNAI e de zoneamento, né, Luísa? Você trouxe isso para a gente. Então, vou aproveitar até que o secretário está aqui, o Marcelo Colutini, para a gente poder fazer essas conexões de como que a gente resolve juntos, né, o estímulo. Eu sei que você não trouxe isso na audiência, mas eu acho que é importante também como é que o poder público estimula esses pontos. Flávio Januário, por favor. Bom, Flávio Januário, eu sou arquiteto. Deixa eu ver, para ser bem breve, assim, para ajudar vocês. Tudo que foi falado eu também acho muito bacana, o desenvolvimento que a Secretaria está fazendo, né? Eu tenho uma relação com isso, que aqui em Campinas, várias das pessoas que estão aqui sabem que a gente tem 2 ecovilas no município, a Ecovila Urbana Santa Margarida e a Ecovila Agrícola Raiz do Ainhumas. E a Ecovila Urbana, nós temos quase tudo isso implantado já, executado. Jardim de chuva, biovaleta, iluminação pública com LED fotovoltaica, piso drenante nos passeios, pavimentação com piso intertravado, regramento das casas com arquitetura vernacular, uma série de coisas, né? Isso foi um projeto que foi colocado dessa forma, começou desde 2011. A gente está tentando aprovar um projeto desse tipo desde 2011 até agora, né? Então, uma relação, a Ecovila Agrícola que nós temos aqui no meio do PIDS, tudo ali, ela fica acho que a 700 metros do acelerador de partícula. A gente tem arquitetura vernacular, a gente produz em 80% da área, ela é rural de fato, apesar de ter casas lá dentro, ela utiliza 80% da área agrícola, produz para a subsistência das pessoas e também vende o excedente e o que está vencendo doa. A gente recentemente conseguiu a certificação de orgânico, então, que a gente tem ali, mostrando que é viável isso, a produção agrícola dentro do município também, a preservação desses espaços. A Ecovila Urbana fica a 2 quilômetros dela, são coisas distintas, né? E a gente está, há esse tempo aí, 14 anos, tentando aprovar isso, né? Então,
é uma coisa que, tipo, é tudo falado, eu já coloquei para algumas pessoas aqui, eu vejo pessoas pelo tempo que eu estou aqui nessa prefeitura tratando disso, eu já trato pessoas por mais divergências ou conflitos como pessoas colegas que eu conheço, todo dia eu vejo os esforços, né? Mas aqui a minha colocação no sentido de contribuição, no sentido de que eu acho que precisa de uma diferença, mudar a mentalidade mesmo da prefeitura e dos agentes, porque a impressão que a gente tem quando a gente vai fazer alguma coisa positiva aqui no município é que a prefeitura ela age como uma protagonista no sentido de que ela é o fim e não parte do meio. A gente fica num ciclo aqui que não sai, é impossível. Inclusive a Ecovila Santa Margarida, ela foi aprovada em 2018, eu executei ela em 2 anos, toda a infraestrutura, e a gente ainda está aprovando a estação de tratamento de esgoto, que a Sanasa não aprova por causa do parafuso da porteira, que devia abrir assim, não abre, por causa disso e daquilo, sendo que os 3 bairros em volta, onde a gente está inserido, Chácara Santa Margarida, Alto da Cidade Universitária e Guará, não tem nenhuma rede de esgoto, sabe? Eles não deixam eu fazer a minha, eu vou pagar e vou doar para a prefeitura por causa de preciosismo e ninguém colabora, sabe? Ninguém nunca colaborou com a gente. Que eu... Então vamos lá. Eu venho colocar aqui essa necessidade de apoio, né? Então a primeira coisa que tem que acontecer é conseguir a prefeitura reconhecer aquilo que é bom, de impacto positivo, e aquilo que não é, e ajudar, né? A gente não tem ajuda, né? Flávio, muito obrigada pelas suas colocações. A gente recebeu pelo YouTube, eu vou considerar como Filipeta, a contribuição do Bruno Canova. Gostaria de questionar as autoridades em infraestrutura e clima, quais são os principais desafios a curto, médio e longo prazo, com base em dados, e a partir disso apontar as ações concretas. Acho que seria mais uma resposta da Secretaria de Infraestrutura. Então, nesse bloco eu vou... Bom, primeira questão, passamos das 9 horas. Então, eu vou estender a reunião até 9h30 para que a gente possa responder aí adequadamente as 7 intervenções. Vou começar pela mesa estendida que está sentados, né, à nossa frente, e depois a gente, nas questões ambientais, a gente volta aqui para a mesa. Então, houve um questionamento em relação à questão do transporte público. Então, desde já, eu vou pedir para alguém levar o microfone lá para o presidente da INDEC, o Vinícius, para responder sobre o transporte público, né, a atração ao transporte público, que foi a contribuição da Raquel. E depois a gente passa aqui para a mesa para responder sobre o racismo ambiental. Mas assim que o Vinícius responder, a gente já passa também para a Secretaria de Serviços Públicos, para responder a Luísa, que é a não geração de resíduos, né, questão da ação de sustentabilidade e a